Olá, galerinha do GAC, tudo bem? E hoje a gente vai conversar sobre uma ferramenta de gerenciamento dos trabalhos artísticos, o borderô de trabalho. Vamos lá. Depois de determinado tempo que você já percebeu a habilidade do artista, já buscou informação, já preparou a rede social escolhendo o nome artístico, já preparou o material e a documentação e foi atrás de uma agência, você passa a ser automaticamente chamado para testes, gravações e trabalhos. À medida que esse volume de teste vai aumentando e os trabalhos também, você começa a sentir uma necessidade de ter uma ferramenta para você ter o gerenciamento de tudo isso que está acontecendo na carreira e até um controle também. E o borderô, além dele facilitar esse acompanhamento dos trabalhos executados e testes realizados, ele também serve para apontar para quem faz a gestão de carreira que caminho seguir ou aquilo que deve ser melhorado. Então imagine o seguinte, durante lá no treinamento, a gente pede para quem faz a gestão de carreira ir no computador e construir uma tabela separada em colunas que ela vai alimentar com as informações dos testes e trabalhos. Mas se você não tem um computador, você pode montar seu borderô de trabalho numa agenda, num livro ATA, num caderno universitário, não tem problema, desde que tenha uma ferramenta que você registre o que está acontecendo. O que deve ter no borderô de trabalho? Pense o seguinte, é interessante eu sequenciar para saber no final do mês, no final do ano, quantos testes ou quantos trabalhos o meu artista realizou. Então é importante a gente numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Muito bem, na segunda coluna, o que é importante eu saber? Que ano que foi realizado esse teste ou esse trabalho? Porque essa planilha pode perpetuar e você fazer até um comparativo de quantos testes e trabalhos foram feitos em 2018, em 2019 e 2020, até para ver se está tendo uma evolução de trabalho e evolução na carreira, certo? Outras colunas importantes, e eu vou jogar aqui aleatório, porque depois a gente vai mostrar o modelinho aqui para vocês. O que é interessante? Eu saber qual agência me enviou para o teste. Assim, eu vou ter lá na frente um controle de qual agência que meu artista está ou eu estou, que chama mais ou me indica mais para trabalho. Isso é bem bacana também. Além da agência, qual tipo de teste você foi chamado? Foi para vídeo ou para foto? Certo? Até porque também lá na frente, comparando o borderô, você vai ver em quais testes você foi aprovado ou editado, se foi mais de vídeo ou de foto. E isso é interessante, porque se eu sou aprovado mais em vídeo, eu preciso de um reforço de formação ou capacitação na questão de fotos. Então você começa a perceber qual o tipo de trabalho ou teste que te chama e que você é editado ou aprovado, qual é a sua maior habilidade ou facilidade, né? Uma coisa que é bastante legal também, colocar com que roupa você foi no teste, que tipo de roupa você estava e, se possível, a cor. E assim lá na frente você começa a comparar as agências que mandam mais, o tipo de job ou de teste que você se deu melhor e com que roupa você estava nesse teste. E é bem legal, porque você começa a perceber que alguns tons te favorecem, alguns tipos de roupa te favorecem. Muito bem. Além da data, local, com isso você também começa a registrar as produtoras, aonde você já foi fazer teste, aonde que fica, enfim. É legal colocar o valor do cachê. Bem importante isso. O valor do cachê, o bruto total, e embaixo dele já calculado com o desconto da agência. Porque assim você já tem aquela expectativa do que vai entrar na tua conta, certo? Ou na conta poupança do artista. Então é legal colocar o valor bruto e já calcular com desconto quanto que vai entrar, certo? Numa outra coluna, coloca se você foi aprovado, reprovado ou foi editado.
E na coluna seguinte, se você foi aprovado, quando vai ser a gravação? Que data você gravou, certo? Outra coluna importante, que data vinculou o trabalho? Lembra que eu falo lá no treinamento? Muita mamãe, muita artista acaba errando, acha que a partir do momento que assinou o contrato já está correndo os 45 dias, que é o prazo para a entrada do cachê na conta. E não é. O cachê ele só entra na conta depois de 40, 45 dias do trabalho vinculado, passando ou editado, certo? Por isso que é importante colocar a data que gravou na nossa tabelinha lá de controle. Tendo a data que gravou, calcula até 45 dias, você vai ter a data do depósito. E aí você coloca ali a data que vai entrar o dinheiro do cachê, certo? E depois você pode colocar uma coluna de observação, se entrou com atraso, se não entrou com atraso. Ou seja, quando vocês olharem a tabelinha, vocês vão entender que nessa tabela eu consigo dimensionar quantos trabalhos eu realizei no mês, no ano. Eu consigo dimensionar quantos testes eu fui. Eu consigo dimensionar quais foram as roupas que mais me deram sorte. As produtoras que mais me aprovaram. Eu consigo dimensionar quais produtos eu fui editado ou aprovado para vincular, qual marca, qual tipo de produto gosta mais do meu perfil. Eu consigo dimensionar a agência que paga em dia e que não paga em dia, se tem atraso ou não. Eu consigo dimensionar quais agências que mais me chamam para job, para trabalho ou para teste. Ou seja, essa tabela onde eu vou registrando tudo o que acontece em relação ao artista me traz outras informações além de não só o acompanhamento. E o acompanhamento é importante, porque às vezes, por exemplo, uma empresa de produtos alimentícios, ela te chama para o teste, você é editado. E aí você sabe que você não poderia nem ter ido no teste, porque você já tinha feito um teste ou um trabalho que está vinculado com produto alimentício. Aí que tá, tem mãe, tem artista que perde o controle. E aí perde o contrato e não sabe se está vinculado ainda, se pode ou não fazer. Porque é aquela coisa, eu fiz um comercial de carro para uma determinada marca, eu tenho um período de contrato de exclusividade que eu não posso nem participar de testes de outra marca de carro. Se você não tem isso registrado, anotado e acompanhado, você pode errar e pagar até multa por isso, certo? Porque existiu um contrato que você firmou com o parceiro lá que você gravou. Então, assim, essa tabela me traz muita informação para eu melhorar do ponto de vista de formação, para eu melhorar do ponto de vista de investimentos para teste, de comportamentos nos testes, para acompanhar toda essa parte de contrato, de vinculação, de exclusividade, para eu não errar a mão, né? É muito bacana quando uma agência liga e fala, olha, tem um teste de um brinquedo assim, mamãe, ele tá indicado para fazer o teste, você pode ir? E a mamãe fala, olha, eu não posso, porque eu tenho um outro contrato com produto vinculado de brinquedo, então ele não pode fazer o teste. Porque essa mãe tem controle sobre todos os contratos do artista e o que ele faz, enfim. Duro é quando você tem um contrato, uma vinculação, não fala nada e vai e faz um teste para um produto concorrente que corre o risco de você ser editado, aprovado e não poder gravar, porque você tem um contrato anterior com um produto concorrente. Então, precisa gerenciar, tá? Então, assim, a dica que eu dou, o volume vai aumentando. À medida que você vai organizando a tua carreira, você vai colocando em agências bacanas, que realmente chamam para teste, para jovem, você vai ver que o volume aumenta dessas atividades. E você precisa registrar isso em determinado instrumento, que aqui a gente chama de borderô de trabalho, tá? É muito legal também, porque de repente num teste, numa audição, o diretor, você pode colocar o borderô junto com o currículo e esse produtor, diretor, já vê ali quantos trabalhos você já fez de publicidade ou de outros serviços, né? Então, acaba sendo um componente também para o currículo. Bom, a gente vai colocar
a planilha, modelo para vocês, a planilha que a gente tem modelo aqui do GAS, é só um modelo, você pode até incrementar com outras colunas que você achar necessário. O importante é, depois que eu estou numa agência, essa agência está me enviando para jobs, para trabalhos e testes, eu tenho que criar uma ferramenta para acompanhar tudo isso, tá bom? Boa sorte e até a próxima aula. Tchau, Gil. Tchau, beijo. Beijo.